Então agora a gente vai entrar no nosso quarto tema, que é as suas relações políticas. Na sua reeleição, em 2010, você perdeu o apoio do Jader Barbalho. E os analistas políticos, muitos atribuem também a este fato a sua não reeleição. Como você mesmo colocou aí, tinha muitos projetos que precisavam ter continuidade, mas você não foi reeleita. Você tem ressentimento do Jader Barbalho por não ter te apoiado naquele segundo turno? Olha, Mari, eu quero te dizer que eu não tenho ressentimento. Eu acho que o governo e a política, eles são dinâmicos, tá? Eu acho que a gente cometeu, sim, alguns erros, inclusive na política. Eu acho que nós não soubemos tratar com os aliados de forma a que os aliados continuassem nossos aliados. Eu acho que foi, sim, uma falha de parte a parte. Mas eu não consigo guardar ressentimento. Eu quero te dizer que eu sinto muito mais indignação e ressentimento, se é essa palavra, com a forma como eu fui tratada de forma injusta, sabe? Como foi feita uma avaliação do meu governo de forma completamente machista e injusta, onde se contaminou a visão do povo, onde tentaram, inclusive, apagar, né? Como se apagar a capacidade, a competência da mulher, quando, na verdade, nós tivemos tanto capacidade quanto competência. Os erros políticos, eles não podem apagar, tá? Os acertos da gestão. É isso que é errado. Então, eu não consigo guardar rancor. Não tenho rancor. Faz parte da política. Acho que foi realmente algo que ajudou a nós não nos reelegermos, mas não foi o único motivo. Aí é que está. Por quê? Até porque muita gente do MDB me apoiou. Muitos prefeitos me apoiaram. Então, é verdade que o governador, né, quer dizer, o ex-governador, hoje senador Jader, não apoiou, muita gente do MDB não apoiou, né? Mas, mesmo assim, eu continuo dizendo, o principal foi a contaminação, a injustiça cometida que fez com que as pessoas não fizessem uma análise, não julgassem. Eu queria que as pessoas avaliassem não aquela Ana Júlia que foi retratada desta forma, mas avaliassem a gestão dos nossos projetos, das nossas políticas públicas implementadas, das nossas ações, das nossas obras, daquilo que nós plantamos, como eu disse. Nós fizemos o Funcacau, nós íamos fazer o Fuaçaí, o Funcupuaçu, para gerar emprego e renda, porque eu continuo nessa batalha. Eu quero te dizer que eu volto hoje com essa ideia. É difícil ser mulher na política? É. Você vai sofrer, continuar sofrendo preconceito? Eu não tinha rede social para defender? É. Acho que uma parcela daqueles que sempre ficaram comigo não fizeram também a boa defesa? Também é verdade. Aí tem um ponto que eu queria tocar com você, assim, o meu amigo Henrique Mas só dizendo, é verdade que uma parcela do próprio PT não fez a defesa? É verdade. Também preferiram não fazer, porque as disputas internas, muitas vezes, elas são maiores, elas eram maiores. Acho que hoje o PT até avançou para evitar esse tipo de coisa, entender que tem algo que é muito maior do que a disputa interna. Mas eu digo para as mulheres o seguinte, não abram mão. Não tem problema, as pessoas podem ter tido a gente tem a chance de corrigir injustiça. A gente tem a chance de escrever a verdade nesse momento. E entrevistas como a sua, Mari, elas dão oportunidade para a gente repor a verdade, para a gente desfazer as mentiras que foram ditas sobre a Ana Júlia, que esqueceram de dizer que ela também é mãe. Não faço ideia, Ana, de como é que é difícil. Quando você abre essas manchetes, você não tem como não se revoltar. Desculpa, como mulher, eu não tenho como ficar calada. Outros políticos cometeram erros, mas não foram julgados. Exatamente. Com esse peso Não, e que erros você foi julgada. E erros absurdamente
piores, sabe? Sim. Qual foi o meu erro? Meu erro político, tudo bem, me julguem pelo erro político, Pela aqui gestão. na gestão, olha, tu colocaste essa pessoa, não foi gostei. muito legal, Sim, sim. tudo bem. Avalie isso, mas me julgar, por quê? Porque eu sou mulher? Quantos governadores e ex-governadores nesse país inteiro eram casados e tiveram amantes? Sim. A população fez o quê? Aplaudiu. Eu não era casada, eu era solteira, mas não. Eu fui condenada. Então isso sim contaminou sim a avaliação do nosso governo. Esqueceram de ver a Júlia Mãe, que cuidou dos filhos do povo do Pará. E que cuidou dos filhos do povo do Pará, não só aqui da região metropolitana, mas cuidou dos filhos do povo do Pará, que estava lá nos municípios mais distantes, lá em Juruti, que estavam lá em Abaetetuba, lá nas ilhas, sabe? Que estava em todas as regiões desse estado, que procurou em apenas 4 anos levar as políticas públicas para todas as regiões. Não! Eu fui julgada, pré-julgada, condenada por ser mulher. Mas não desistam. Teve um episódio no teu governo, Ana, que foi o caso da jovem menor de idade presa numa cela com 30 homens e ela foi copiosamente estuprada. Foi horrível, em Abaetetuba, né? Só que quando eu fui rever esse caso, justamente para a gente poder conversar, eu me lembro, na época eu já era jornalista, me lembro da cobertura e lembro a visão que eu tive na época e a visão que eu tenho hoje quando eu vou rever o caso. Você não foi omissa, você exonerou os delegados, mas aí os jornalistas, eles pegaram a sua trajetória como deputada federal, como senadora, que já vinha fazendo um trabalho com mulheres e dizendo, olha, tá vendo? A senadora que trabalhava pelas mulheres, a deputada federal que trabalhava pelas mulheres, isso aconteceu no estado dela. Mas assim, isso pode acontecer em qualquer estado, né? Você não tinha um ano de gestão ainda, né? Você tinha acabado de pegar o governo. Não tô falando, isso foi um absurdo. Isso já Isso foi aconteceu, um Mari, absurdo. já tinha acontecido no estado do Pará. Mas como Mulheres é que você em procedeu a partir Altamira, disso? Pois é, mulheres em Altamira já tinham sido presas antes na mesma cela. Presta atenção. Eu, quando fiquei sabendo, veja bem, isso aconteceu num município no interior do Pará, em Abaetetuba, cuja delegacia, diga-se de passagem, não tinha espaço, como grande parte das delegacias não tinha um espaço para que os menores, né, que foram flagrados cometendo um delito, eles fossem até serem transferidos para o local adequado, que era apenas em Belém. Eles foram colocados junto com outros homens. Isso foi um absurdo. Agora, quando eu fiquei sabendo, a moça já nem estava mais, ela já tinha até saído. Veja bem, olha lá, eu não pude, quando eu soube do fato, eu tomei todas as providências, eu fiquei indignada. Eu protegi não só a moça, como a família. Exonerou os delegados. Exonerei todos os que Havia estavam... uma delegada, inclusive. Eu não sei se usei a expressão menor, não era delegada. mas a expressão correta é adolescente. Só uma adolescente. Mas, veja bem, quando você mantém preso, você tem que fazer uma audiência com a juíza. A juíza, nada aconteceu, ela no momento foi suspensa, depois voltou, continua aí, nem o promotor. E eu, quando fiquei sabendo, a menina já nem estava mais. E mesmo assim eu tomei todas as atitudes. E o que a imprensa fez? Colocou como se eu fosse a responsável por tudo isso, quando não era. Pelo contrário, fui a única que tomei as atitudes e as providências. Quando eu tive conhecimento, só tive conhecimento depois do fato já nem estar mais acontecendo. E, inclusive, nós inauguramos uma superintendência lá em Castanhal, de polícia, com todos, né, com todos os espaços adequados. E já não tinha nem um ano de governo. Foi o Estado que nós encontramos. E não foi uma atitude, não era algo, uma coisa que dependia para prender uma pessoa. Sim, é dentro desse não, trâmite. Ele precisava da autorização da juíza para manter a moça lá. E esse acabou sendo um dos maiores E escândalos como se da eu- tua gestão, e né? como se Uma eu das que manchas da tua Exatamente, como se eu que tivesse responsabilidade. Eu não tive responsabilidade, pelo contrário, eu agi. Então eu fui julgada. Essa é mais uma injustiça que cometeram contra mim. Mais uma injustiça. Isso aí mostra o quê? O preconceito, a má vontade da imprensa de querer imputar responsabilidades a quem na época não tinha essa responsabilidade
e que, quando assumiu a responsabilidade, tomou todas as providências necessárias. Entendeu? Então, assim, é mais uma prova do machismo e de que eles não aceitam uma mulher no poder. Essa é uma questão. Não aceitam. Então, esse eu acho que é um bom momento da gente repor a verdade. Ana, como é a sua relação hoje com a família Barbalho? O Helder é um governador super bem aprovado. Muito dificilmente a gente vai ter alguém páreo para concorrer com ele. Ele deve ganhar aí de primeiro turno, né? Até agora não apareceu ninguém que possa concorrer com ele. Como é a sua relação com os Barbalho hoje? Você, inclusive, saiu um boato de que você viria como vice, né? E esse boato depois se desfez. Como é que é a sua relação com eles hoje? Olha, eu tenho uma relação muito tranquila, tive uma relação institucional. O Helder foi prefeito de Ananindeua e eu vou te citar um fato que, inclusive, também mostra o preconceito. Quando eu me elegi governadora, eu fui olhar a granja lá, que era onde tinha a residência do governador, Sim. Que não era um local adequado, aquilo ali era uma área da Secretaria de Agricultura, um lugar imenso, né? E construíram lá uma casa e aquilo estava precisando de reforma, uma reforma caríssima. Eu disse, gente, vai custar mais dinheiro fazer uma reforma aqui para eu morar, eu era separada, estou sozinha com a minha filha, tá? Do que a gente alugar uma casa. E foi alugada uma casa, assim, num condomínio, porque a própria Casa Militar, que é responsável pelo governador, seja quem for, enquanto pessoa, eles são, inclusive, se sofreu qualquer coisa que aconteça comigo, eles é que sofrem um processo, que são punidos também. Então, eles avaliaram que era o melhor local ali, alugamos uma casa, o custo era muito menor, era tipo assim, 1/4 do preço que era manter aquele espaço. E nós começamos a discutir uma melhor utilização. O Helder, prefeito de Ananindeua, já no segundo ano de governo, nós subimos num trator, eu e ele, e derrubamos um muro ali daquela granja do Ipuí. A primeira coisa foi ceder uma parte daquela área para duplicar uma rua. Então, já primeiro benefício para a comunidade, para a população. E depois nós doamos a área, que vai ser a universidade, que hoje tem um projeto muito importante, inclusive, do governador Helder, que são as usinas da paz. É aquilo que eu acredito como um investimento para que o jovem ele possa ter uma oportunidade, um bom caminho, afastando ele de um outro caminho, que seja o caminho da criminalidade e tudo mais. Então, assim, eu apanhei, fui criticada, matéria em Veja, matéria nacional. Por quê? Porque eu aluguei, o Estado alugou uma casa para a governadora morar e eu não fui morar naquele espaço. Esse espaço, que custava mais caro para os cofres públicos, fosse mantido para a residência de um governante, hoje serve a milhares de paraenses, milhares de paraenses. Eu volto para a política também com a mesma ideia de lutar pelo desenvolvimento, pela geração de emprego, em especial para a nossa juventude e para as mulheres, porque eu sei que você sabe, Mari, os dados do IBGE dizem que mais de 60% desses empregos informais, sem carteira assinada, empregos precários, são ocupados por mulheres. Sim. A gente tem que mudar essa subempregos, história. Né? Os subempregos são ocupados pelas mulheres. Então, meu esforço de fazer cursos de capacitação através do Bolsa Trabalho, que foi um projeto nosso, uma lei criada no meu governo, foi para que as mulheres pudessem ter melhor capacitação para acessar um emprego. Por quê? As mulheres, naquela época, né, a partir de 50 anos, já tinham muita dificuldade na parte de formação profissional. Né? Então, essa é uma dificuldade. E a gente volta também para a possibilidade de, através das redes sociais, através das matérias, de repor essa verdade, sabe? De mostrar que o governo da primeira mulher governadora, ele sofreu, sim, as injustiças que nós sofremos por ser mulher, simplesmente por ser mulher, sabe? Porque temos muita coisa, como eu te falei, muita gente vem hoje falar. Então, eu não tenho esse problema político, tenho uma excelente relação com o governador Helder, acho, inclusive, que ele faz um bom trabalho.
Então vamos entrar agora, eleições, nosso último tema, eleições de 2022.